A gente conversa agora aqui no Expresso CNN com o presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados, Rafael Fontelli. Secretário, boa noite, bem-vindo. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos os telespectadores da CNN. Um prazer falar com você. O prazer é todo nosso. Secretário, bora lá para começar essa conversa, porque estamos repercutindo, no jornal essa decisão dos governadores. O que os governadores decidiram fazer, manter então o congelamento, isso não resolve, o problema. É muito sério, o que está acontecendo. O que fazer depois dos 2 meses que virão? Exatamente, Mona Lisa. O congelamento do ICMS, na verdade, existe há muito mais tempo. A alíquota de ICMS não muda há vários anos e, mesmo assim, o preço dos combustíveis subiu mais de 50% no último ano. E agora se congelou por 90 dias e deverá provavelmente ser congelado por mais 60 dias, na decisão de amanhã do CONFAZ, já que a maioria dos governadores, até o preço de referência sobre o qual incide a alíquota. E mesmo assim, os combustíveis continuam com o preço subindo, porque estão atrelados ao mercado internacional. Então é a política de preço da Petrobras que precisa ser revista, pelo menos com um fundo de equalização de preços, para diminuir essa volatilidade tão alta, porque há a previsão, inclusive, de continuar subindo o preço do barril de petróleo. A questão do dólar está em patamar muito elevado em função da instabilidade aqui do nosso país. Portanto, a Petrobras tem que alterar, de certa forma, essa política de preço, dado que o acionista majoritário é o povo brasileiro dessa empresa. Claro que ela visa o lucro, mas tem que obedecer também uma questão de soberania, do país, dado que isso impacta todos os preços, não só os preços dos combustíveis. Então, a nosso ver, tem que haver uma revisão da política de preço da Petrobras. Secretário Fernando Nakagawa, nosso analista, também participa da entrevista. Naka, chega na conversa, por favor. Obrigado, Mona. Secretário, eu queria ouvir do senhor qual poderia ser essa revisão, como poderia acontecer essa revisão, porque a Petrobras adotou e segue alinhada à estratégia de seguir os 2 preços, como o senhor mencionou, do dólar e do barril do petróleo. Quem que deveria pagar esta conta com essa revisão? São os acionistas da Petrobras? Olha, eu acredito que, no mínimo, o fundo de equalização de preços tem que ser feito imediatamente para poder diminuir essa volatilidade. Porque, pelo menos, você espaça num tempo maior essas alterações de preço. E isso pode ser feito com recursos da Petrobras ou com recursos do governo federal. Isso pode ser discutido, obviamente, no Congresso Nacional. E outra coisa que tem que ser discutida, a maior parte da política do preço, da produção da Petrobras é feita com o custo em real. Então, por que atrelar 100% do preço da precificação ao dólar, se apenas uma parte dos custos tem a ver com o mercado internacional? Então, é outro ponto que pode ser discutido. Não pode continuar da forma que está, você priorizando 100% o lucro do acionista em detrimento aos interesses do país. Repito, o povo brasileiro é sócio desta empresa e, portanto, tem que haver, dentre as prioridades da empresa, atender essa questão que impacta a população, que é o preço dos combustíveis. O quanto que o componente eleitoral potencializa e incendeia essa discussão, secretário? Olha, eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo uma tensão política há muito tempo. Da parte do governo federal, uma tentativa sempre de se colocar contra os governadores, atribuindo essa culpa desse preço aos governadores, tensionando ainda mais o debate. Esse debate tem que ser feito de maneira técnica. O Congresso Nacional tem ferramentas, inclusive, para aprovar, por exemplo, uma reforma tributária que também ajudaria nessa questão do preço dos combustíveis e de outros preços. Inclusive, recentemente vi um posicionamento de um especialista colocando para o país entrar, por exemplo, na OCDE, tem que fazer uma reforma tributária. É um dos itens principais para que o país consiga dar esse passo importante. Então, Congresso Nacional, a própria Petrobras, tem que também fazer a sua contribuição e não apenas os estados, que, como eu disse, já tem a alíquota de ICMS congelada há tempos, há anos, melhor dizendo, e agora também até o preço de referência está
sendo congelado, o que gera realmente um prejuízo para as finanças públicas estaduais, o que pode comprometer os serviços de saúde, educação, segurança pública. É um alerta que fazemos, mas esse gesto será feito pelos governadores mais uma vez. Thaís Arbex também chega no papo. Thaís? Obrigada, Mona Lisa. Boa noite, secretário. Secretário, essa decisão de hoje foi uma decisão quase que integral política, né? Muito em resposta da articulação do governo para aquela proposta de emenda à Constituição. A gente sabe que tem uma proposta já tramitando no Congresso que tem como principal elemento a criação de um fundo de compensação. Minha primeira pergunta é se vocês consideram que esse é um caminho viável e, olhando um pouco para fora, o quanto que os senhores temem a crise na Ucrânia com a Rússia, quanto isso pode nos afetar do ponto de vista desse preço, o quanto essa crise internacional pode trazer ainda mais elementos para essa crise aqui no país. Olha, veja bem, a crise internacional, esses conflitos internacionais podem fazer subir ainda mais o preço do barril de petróleo, como eu já coloquei. E a questão da crise nacional, esse cenário de instabilidade, vai manter o dólar em patamar elevado. Portanto, se a Petrobras continuar com a mesma política, a tendência é o preço subir mais ainda, penalizando mais ainda a população. Essas propostas que estão no Congresso, uma delas, a do Fundo de Equalização, nós vemos sim com bons olhos. A gente já colocou que ou você muda a política de preço ou qualquer outra medida será absolutamente paliativa. Não vai resolver essa volatilidade e esse incremento dos preços ao sabor do comportamento do dólar e do preço do barril de petróleo. Então, o Fundo de Equalização é uma das propostas que estão na mesa. É claro que esse é um debate técnico importante que tem que ser feito com vários especialistas, olhando inclusive outros países, como é que eles atuam em relação a essa questão. O fato é que o setor de óleo, gás, de petróleo, ele tem que ser tratado de uma maneira especial, dado que afeta, como eu disse, todos os preços em geral das mercadorias, dos serviços, e, portanto, impacta muito a macroeconomia. Então, tem que haver atuação, mudança, como foi feita na Carta dos Governadores, a proposta de mudança dessa política de preços, e eu destaco aqui o Fundo de Equalização como uma medida que teria que ser tomada imediatamente. E outras medidas, como a reforma tributária, a questão de se fazer um preço ponderado, parte em relação ao dólar e ao barril de petróleo, outra parte referente aos custos de produção. Isso também diminuiria, né, o preço dos combustíveis, mas isso tem que ser feito num debate técnico dentro do Congresso Nacional, porque tem que ter alteração legislativa, alguns desses itens. O fato é que, primeiramente, separar essa questão do ICMS dos combustíveis, que não tem nada a ver, já ficou comprovado. O ICMS não mudou e, mesmo assim, o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha subir aproximadamente 50% em 2021. Secretário Rafael Fonteles, muito obrigada pelo tempo aqui com a gente. Até uma próxima e boa noite ao senhor. Boa noite a todos. Obrigada.